dia 25 de novembro, estamos a um mês do Natal, gente, como esse ano voou, hein? São 10 horas da manhã, mais uma vez na companhia de todos vocês que nos assistem hoje para nossa nova edição do Cresce Esclarece. O assunto de hoje é tecnologia. Você usa as ferramentas da modernidade? Você conhece os aplicativos que estão à sua disposição? Eles com certeza facilitam o dia a dia, né? Mas tem alguns que até complicam se a gente não souber utilizar direito. Então é por isso que a gente precisa ter a palavra de um especialista que pode dar dicas bacanas para a gente otimizar a nossa rotina. Está aqui hoje para falar para vocês o chefe do Departamento de Tecnologia do Cresce São Paulo, Eduardo Nakayama. Bom dia, Eduardo, tudo bem? Bom dia, Sônia, bom dia a todos, tá? É um prazer estar aqui na companhia de todos os nossos colegas, né? E talvez colaborar alguma coisa assim para os corretores, né? Uma experiência que nós temos aqui no Conselho, né? Que possa ajudar bastante mesmo, tá? Muito bem, com certeza você vai dar umas boas dicas hoje para os nossos corretores. Bom, vamos começar falando um pouquinho, Eduardo, sobre o corretor que não explora os recursos modernos que a gente tem à disposição hoje pela internet. Você acha que o corretor que não utiliza esses recursos, ele está perdendo negócios? Ah, com certeza, Sônia. Pode ver que quase a maioria das publicações que são feitas são eletrônicas, né? Então, normalmente os anúncios que os corretores fazem é sempre via internet, o aplicativo via celular, tá? Ou pelo computador. Então, dificilmente hoje em dia um corretor chega até um balcão de anúncio e vai lá e como antigamente. Qualquer lugar que você esteja, com o próprio celular, você pode publicar num portal, você pode publicar no seu site particular, tá? Divulgar algum tipo de imóvel. Então, imagine o tempo que você iria perder tendo que ir no balcão de anúncio, igual antigamente, tem que colocar um anúncio, tem o tamanho, caracteres do texto, que eles cobravam o tamanho de texto. Hoje em dia não tem mais nada disso. Hoje em dia, você vai na própria internet, você vai lá, você coloca algum anúncio, abre o seu site, tá? Você consegue publicar alguma coisa, hospeda e divulga em tempo real isso aí. E já imediatamente já está divulgado já. Isso é uma grande vantagem. Fora que você atende, não mais, o jornal ele tinha a periodicidade dele e tinha também o local onde ele era veiculado, né? Então você tinha os jornais regionais, jornais de bairro, né? E hoje pela internet você atinge o mundo, né? Ah, nesse caso com certeza. Publicou, já está no mundo inteiro. Então, se alguém tiver de outro país quiser procurar algum imóvel em São Paulo, em alguma região específica do Brasil, ele só entra no site e faz essa busca, tá? Isso é uma grande vantagem, por geolocalização no caso, né? O cliente é mais fácil ele fazer uma busca na internet, tá? Do que ficar pesquisando em jornais. Eu acredito que poucos clientes fazem isso hoje em dia. Eles querem ver o imóvel, o corretor pode tirar foto pelo celular, publicar no seu site, e esse cliente já está visualizando esse imóvel no site, tá? Consegue ver tanto como hoje em dia estão com aquela 360 graus, você consegue andar dentro do imóvel também, você consegue ver as informações da sua região, no caso se tem escola perto, se tem algum transporte público, então você já tem uma ideia do mapa em que região que está esse imóvel, tá? Essa é uma grande vantagem. No jornal já não tinha como saber. A tecnologia mudou realmente a própria carreira, né, do corretor, né, o dia a dia. Se ele não colocar a tecnologia para trabalhar à disposição dele, ele vai ficar para trás, com certeza, claro, né? Eu queria que você falasse um pouquinho, a gente tem uma grande novidade que é a parceria que o Cresce firmou com o Google, né? Essa é uma tecnologia que está à disposição já do corretor e o corretor tem que ter alguns detalhes que ele tem que fazer. O primeiro é criar um e-mail, né, com o domínio @cresce.org.br. Queria que você falasse um pouquinho disso e das tecnologias que estão à disposição através do Google. Cresce fez uma parceria educacional, tá, com o Google, tá? Como conhece, né? Quem não tem um e-mail do Gmail, né? O e-mail do Gmail, porque quase todos os aplicativos celulares, para você baixar qualquer tipo de aplicativo pela loja, principalmente do Google, tem que ter uma conta do Gmail. Então imagina, com essa parceria educacional, o corretor de imóvel, ele tem um e-mail que tem a credibilidade para o cliente, tá? Como assim? Imagina, você vai dar um e-mail, tá, num cartão de visita, que vai estar lá, o e-mail @, tá, Hotmail, Yahoo, Gmail.
Em vez de você dar um cartão de visita com esse e-mail, você pode dar um e-mail do seu e-mail, corretor regular com conselho que esteja ativo. Tem direito a esse tipo de e-mail. Então imagina. É como se você estivesse mostrando uma credencial quase, Claro, não é? claro. A vantagem é que assim, ó, que o cliente sabe que nunca vai perder contato com esse corretor. Tá? Pode acontecer, frequentemente acontece de cliente tenta mandar um e-mail para o corretor, o e-mail não chega. Entra numa caixa de spam, ou a caixa postal do cliente do corretor estava cheio. Nesse caso, com essa parceria firmada com o Google, o que acontece? O e-mail do corretor é ilimitado, não existe um limite de armazenamento. Se ele tiver um armazenamento de 10, 15 anos, ele vai continuar tendo, não vai voltar por falta de espaço. Então, se ele tiver que buscar, por exemplo, na caixa de entrada dele, um e-mail que ele recebeu de um cliente há 5 anos, vai estar ali. Com certeza vai estar lá. O e-mail do Cresce.org é igual ao do Gmail, só que a diferença do Gmail, que é gratuito, além de vir propagandas, né? O do Cresce não tem propaganda. E a outra vantagem é que, como é ilimitado, quem tem o e-mail da @gmail, ele tem espaço somente de 15 GB de espaço. Então, no final do rodapé aparece lá o espaço que tem no Gmail. Mas o do Cresce.org, que também é do Google, é espaço ilimitado. Então ele pode armazenar documento, ele não precisar mais apagar e-mail para esvaziar a caixa de entrada e tal. O filtro de spam é muito bom também, porque ele seleciona muito bem do que está vindo. Não tem propaganda, tá? Claro, no caso, se o corretor se cadastrar em algum site de que tenha alguma informação interessante, começa a vir essa propaganda. Mas em relação a propagandas que é direcionado, tá? Isso não vai chegar mesmo, tá? O Google também disponibiliza alguns aplicativos, né? Claro, não é somente só o e-mail que o Google disponibiliza nessa ferramenta, tá? O e-mail é só uma porta de entrada. Nós chamamos agora hoje em dia chamamos de G Suite, tá? Uma suíte de soluções do Google. Ele tem o Google Docs, tá? Que é a mesma coisa que seja o editor de texto do Word. Tem o Planilhas, que seria o Excel. Tá? Apresentação, que seria mais ou menos o PowerPoint, tá? Da Microsoft, tá? E videoconferência, seria o Hangout. Todas aquelas ferramentas que tem o Gmail, tem também no e-mail do corretor. Tá? E a grande vantagem disso é que se você tiver aplicativos instalados no celular, vamos supor, você editou um texto na sua casa, fez um contrato. Esse contrato acontece frequentemente do corretor e apresentar esse contato para o cliente, e na hora que o cliente fala assim, não, eu queria que você me alterasse essa informação. Imagina, você tem que voltar para a sua casa, tem que alterar esse documento, depois apresentar. Não, você pode fazer o contrato, e em vez de você enviar, demonstrar fisicamente impresso, você pode compartilhar esse documento com o cliente. Junto com ele, vocês vão corrigir esse documento. Não gostei desse item. Então, você compartilha a informação, agora está certo, está certo. Vamos finalizar, vou imprimir e vou levar para você. Então, aquele negócio de ter que levar para o cliente um documento impresso, ou mandar por e-mail um documento, tá? Um contrato, um exemplo de um contrato. E o cliente devolver, não, estou de desacordo com essa informação, você poderia alterar. Então, esse vai e vem não existe mais. Se você entrar no Google Docs, que está vinculado ao seu e-mail do Cresce.org, que é o e-mail oficial, você faz a alteração, manda o documento, compartilha com o cliente, e o cliente vai interagir com você. Ele mesmo, nessa hora, ele vai falando, eu queria que corrigisse isso. Ele mesmo vai corrigindo e você, de acordo, você fala, a partir desse momento está ok, agora eu vou imprimir e eu vou levar para o cliente. Então não tem aquela vai e vem, vai e vem. E a vantagem é que durante esse meio do caminho, de repente o cliente ligar e falar assim, não, mas eu queria que pudesse incluir mais uma informação no contrato. Não tem problema, do celular mesmo, ele pode pegar e fazer essa alteração, que vai estar tudo na mesma nuvem. Então não existe mais documento físico no lugar assim, sabe? Não tem mais, não tem que ir e voltar, está tudo na nuvem. Então hoje em dia essa facilidade que está acontecendo. Nossa, é fantástico, né? E é muito mais rápido para você chegar a um acordo com o cliente. Eu queria que você falasse um pouquinho mais do Hangout. Como é que ele funciona direitinho para o corretor que não conhece? Qual é a ferramenta? O que essa ferramenta pode proporcionar de vantagem? Então, o Hangout é como se fosse um chat, né? Visual, né? Pelo vídeo, o corretor pode pegar e falar com esse cliente via conferência. Vamos supor, o cliente não pode vir até o imóvel. Só que eu quero apresentar esse imóvel para o cliente. Só que como é que eu vou apresentar ele? Entra no Hangout, como com certeza todos os clientes que têm celular, computador, têm uma conta do Google, mesmo sendo Gmail, e com esse Hangout você pode apresentar esse imóvel, o corretor apresenta esse imóvel.
ó, eu estou aqui no teu imóvel que você ficou interessado, as imagens são essas, aí o cliente fala, eu queria ver como é que é o banheiro. Mostra o banheiro, eu quero ver o ambiente da sala, eu quero ver a sacada, você tem uma visão do ambiente externo. O próprio corretor, ele pega e vai apresentando, como se estivesse conversando numa videoconferência. É diferente do Skype. O Skype e os outros aplicativos é que tem que ter uma conta do Skype. O Hangout não. O e-mail do Cresce.org, como é também do Google, ele vai entrar em contato entre o e-mail oficial e o cliente ter o e-mail do Gmail. Uhum. Tá? Então, como já explicamos, todos os clientes realmente têm uma conta do Gmail. Então, não existe essa dificuldade de comunicação visual. E com o Hangout é possível também fazer, por exemplo, entrar mais pessoas na conversa? Se tiver 2 clientes, um em cada lugar, o marido e a esposa, o marido no trabalho, a esposa em casa, e eu consigo mostrar ao mesmo tempo para os dois, é possível isso? É possível sim, isso é possível sim. É uma sala que você pode apresentar para várias pessoas ao mesmo tempo. Então, você pode criar uma informação, tá? Uma apresentação, um vídeo no caso, e sendo disponibilizado para vários clientes ao mesmo tempo. Pai, mãe, o pai que está morando em outro lugar também quer ver ao mesmo tempo esse imóvel está sendo apresentado. Uhum. Então, em vez de ser gravado, pode ser em tempo real. Estou apresentando para o filho, pai, mãe, que está todo mundo trabalhando, que está sendo apresentado o imóvel, que é de interesse, tá? De mútuo, né? E todo mundo está vendo ao mesmo tempo, o que o corretor está apresentando. Legal, já facilita bastante o trabalho do corretor, né? Eu queria que você falasse também um pouquinho sobre como é que o corretor pode arquivar as fotos dos imóveis na nuvem. Você disse que o armazenamento é ilimitado, né? Como é que funciona isso? As fotos que são tiradas dos celulares, ele pode tanto no Google Drive, que é um armazém em nuvem, ou o próprio Google Fotos, tá? No Google Fotos, quem já utiliza o Google Fotos, que já está disponível no Gmail, ele existe uma opção seguinte, que é ilimitado, só que com redução de qualidade. Então vamos supor, se o corretor tirar uma foto de alta definição de uma sala de estar, e na hora que ele for enviar fazer sincronismo com a nuvem numa conta gratuita, tá? Que é do Gmail, ele vai reduzir o tamanho da imagem. Mas a diferença é que quem tem o corretor que tem o e-mail do Cresce.org, essa opção não existe. Ele tem a opção de tamanho real. Então, se um arquivo for de 30 MB de definição, para futuramente ele queira imprimir um book, uma revista tal, para utilizar essa imagem, ele não vai perder o espaço dele. Como esse espaço é limitado limitado em geral, tá? Então, se ele quiser armazenar um arquivo de 30 MB, ele vai conseguir armazenar um arquivo de 30 MB sem perder, no caso, o espaço que ele já deveria ser, que é gratuito no caso do Gmail. O Gmail tem essa deficiência. Uhum. Cada vez que vai enviando várias fotos em tamanho real, arquivo em tamanho real, ele vai diminuindo o espaço dele. O Fernandes de São Paulo, ele tem uma dúvida. Ele pergunta o seguinte, Eduardo, essa parceria com o Google é segura? Será que não vamos ter que pagar nada no futuro? E os nossos dados? Não. Já me fizeram essa pergunta. Não, realmente não existe possibilidade de perder nenhuma informação e nem também o corretor tem que pagar no futuro, tá? Então esse foi um acordo firmado. Como nossa parceria é educacional, como é que surgiu essa educacional? Como conhecem que o Cresce tem vários vídeos de curso, palestra, treinamento. Então uma das coisas que o Google disponibiliza somente para instituições de ensino. Então como nós temos uma gama de informação desses cursos, palestra, treinamento, nós enviamos um formulário para o Google solicitando, perguntando se não poderia ser uma educacional também. Porque como a gente orienta muitos corretores, treinamento, eles verificam a instituição inteira, tá, para ver se realmente consegue podemos dar esse selo no tem caso, esse caráter, né, educacional. Informativo. E foi liberado. Realmente foi. Tanto é que acho que o Cresce é o único conselho de fiscalização que tem essa parceria educacional gratuita com o Google. Tanto é que os nossos cursos, posteriormente, eles vão estar disponíveis através dessa parceria, né? Claro, com certeza. Os cursos, no caso, a gente está falando do Classroom, né? Que vai ter vai ter uma sala de aula, tá? Nós vamos começar futuramente agora, está sendo feito os últimos testes, né? Todos os cursos e palestras vão ser ministrados por um chama de Classroom, que é uma sala de aula do Google. Então, praticamente, nós vamos utilizar uma plataforma do Google para o aprendizado, tá?
enviar uma prova, fazer um vídeo, uma matéria, assim, como se fosse uma sala de aula mesmo, só que tudo da forma virtual e eletrônica, tá? Vai chegar muito mais fácil na casa de todo mundo, né? E no caso, perguntando sobre os dados, né? Assim, ó, o corretor que está inscrito, ele vai continuar tendo o e-mail dele até o momento que ele for inscrito. A partir do momento que ele cancelar a inscrição, que ele não virou corretor, realmente nessa hora o e-mail dele é suspenso. O Cresce.org deixa de ser acessado, porque ele não é mais corretor. Sim. Então, qual a finalidade de usar o e-mail do Cresce se ele é um corretor que cancelou a inscrição? Uhum. Detalhe, o cancelamento não diz que ele vai ser apagado do e-mail dele, ele só vai ser suspenso. Então tem corretores que perguntaram, pô, eu estou utilizando o e-mail do Cresce.org, mas no ano que vem eu vou viajar e eu vou ficar um ano fora. Só que quando eu voltar, eu queria reabilitar de novo. Eu posso continuar, eu vou perder meus dados? Isso que foi a pergunta. Não, a partir do momento que ele cancelar a inscrição dele, temporariamente, tá? O e-mail dele é suspenso. Quando ele criou o e-mail dele, aquele e-mail fica reservado. Então vamos supor, alguém criou um e-mail chamado mario@cresce.org.br. Só que o Mário faleceu. Esse e-mail nunca mais vai ser disponibilizado para outro corretor. Uhum. Ficou reservado para ele. Então, os dados que foram utilizados nesse Mário falecido, o e-mail vai estar suspenso, não vai poder ser reutilizado. Nós não reutilizamos e-mails, tá? É uma coisa importante dizer. O corretor fala, mas se eu cancelar, eu vou perder o e-mail, mas se de repente daqui a um ano e pouco eu voltar, vocês vão disponibilizar esse e-mail para outro corretor? Não, nós não disponibilizamos. Os corretores que pensam em cancelar a inscrição e tem dados no e-mail do Cresce.org, a gente orienta a retirar os dados, tá? Para depois suspender. Caso o corretor eu não quero mais ser corretor de imóvel, eu quero cancelar a minha inscrição definitivamente. Então a gente dá um prazo, ele cancela a inscrição, o sistema dá um prazo durante uma semana para poder retirar os dados que contém foto, e-mail, uma coisa interessante que é do corretor. A partir desse momento ele é suspenso o e-mail dele. Mas se de repente ele quer voltar a ser corretor de novo, não há problema nenhum. O sistema vai reativar de volta. Ele vai recuperar, né? Sim. Bom, nós temos uma outra pergunta aqui do Alberto, um colega aqui de São Paulo. Ele pergunta o seguinte, é melhor usar um aplicativo pago ou gratuitamente tem boas opções? Então, Sônia, tem vários aplicativos gratuitos, tá? Que tem, como é que fala, que não há necessidade de ser pago, tá? Vamos falar um pouquinho deles. Por exemplo, um que todo mundo conhece, né? Principalmente quem mora em grande cidade, sempre acaba precisando desse aplicativo, é o Waze, né? Qual que é a vantagem do corretor usar o Waze? Ele é gratuito também? O Waze é uma das plataformas que deu certo, tá? Hoje em dia, os aparelhos de GPS que não tem atualização, quase ninguém está mais usando esses aparelhos fixos, né? Que toda vez tinha que fazer uma atualização de alguma rota que tinha. No caso do Waze, como é em tempo real, então se teve uma alteração numa avenida que mudou de sentido, o Waze automaticamente ele já é atualizado. Então, tipo de trânsito também, vamos supor que você tem que atender um cliente em um determinado lugar que está marcado. Então você também, com o Waze, você tem mais ou menos, ele vai te fazer a melhor rota possível, tá? No trânsito, ou para não ter que pegar congestionamento, de dar a melhor rota. Ainda por cima você pode falar para o cliente assim, ó, eu vou chegar em tantos minutos. Que é uma certeza que eu nunca vi o Waze errar isso aí. Ó, você vai chegar ao seu destino daqui a 30 minutos. Então você tem como falar com o cliente que eu vou chegar tantos minutos no local para poder atender. Então o Waze é a melhor forma que tem de utilizar para poder traçar os caminhos. E fora que tem essa parte de São Paulo de rodízio, né? Uma das opções que o Waze existe é você colocar sua placa do seu carro. Na possibilidade, ele consegue tirar você da rota do rodízio. Tá, você consegue contornar. Sério? Eu já usei o Waze e não sabia disso. Tem essa opção. Você pode colocar. Hoje. Se você vai ser numa hora de rodízio, então ele traça rotas definidas pela sua placa. São Paulo tem isso aí. Tem a opção, você não conhecia, né, Sônia? Não conhecia. Tem essa opção. Você coloca a sua placa, final da sua placa, e ele te mostra qual o caminho que você pode ir chegar até o seu destino sem pegar o rodízio. Que legal. Sim. Bacana. Eu sabia que ele tinha algumas rotas, né? E o Street View, Google Street View, é vantajoso também para o corretor? Sim, o Street View chama o Google Mapa, né? Uhum. Que também é a mesma plataforma do Waze, né? É uma coisa interessante porque o Street View, que é do Google, você consegue fazer um mapa 3D, tá? Vamos supor, o cliente está interessado no imóvel e quer saber se esse imóvel que ele está querendo, se o corretor quer, o cliente está pedindo um imóvel que tenha
informações próximas desse como é a modo. vizinhança. Como é a vizinhança, exatamente, Sônia. Com Street View você consegue andar praticamente na rua para ver o que tem em volta, se tem um ponto de ônibus, se tem se tem um mercado, se tem algum tipo de escola, entendeu? Uma coisa assim próxima. Então, o cliente normalmente assim, o corretor normalmente quando capta o imóvel, ele não sabe o que tem na região. E ele é bem atualizado? O Google Street View não são fotos antigas. Não são fotos antigas, é feita... mas é assim, o Google está fazendo o possível para ser mínimo em 6 meses. Diminuindo, antigamente acho que era 1 em 1 ano, vai diminuindo com o tempo, até chegar uma certa hora que vai ser em tempo real. Qualquer alteração física, eles conseguem, um prédio que não tinha um prédio, só tinha um terreno, a partir do momento que o sistema verificou que teve uma alteração nesse mapa, ele só altera esse objeto. Não tem que tirar novamente fotografias em 3D como eles fazem em tempo real. É via satélite, Sim. né? E existe um aplicativo chamado Scanner Pro. Para que ele serve? Então, o Scanner Pro, existe a versão paga, né? E tem a versão gratuita. A versão gratuita também já funciona. Tem muita diferença? Não é muita diferença, não. Mas é propaganda. A diferença dos aplicativos que são gratuitos é que ele vem com as propagandas. Você tem que aceitar, mas a funcionalidade deles é a mesma coisa. A única coisa chata é as propagandas. Quer remover propaganda? Então tem que pagar ele para assumir com essa propaganda. Mas a funcionalidade dele é sempre completa. Então esse do scanner, para escanear documento, tá? É a melhor forma de tipo, você ter um contrato. Você quer escanear, você quer pegar esse contrato, tirar uma foto do contrato. Então esse scanner, ele transforma o arquivo num formato, você escaneia ele torto, tá? Ele enquadra certinho e coloca no documento. Acho que as pessoas não perceberam, mas o Google Docs, vou voltar para o Google Docs. Se você tiver um documento escaneado no Google Docs, ele tem como transformar esse documento em arquivo texto, para você poder editar no Word. Nossa, isso é uma ferramenta excelente. Acho que poucas pessoas conhecem que dá para fazer isso. O Google Docs, se você tem uma imagem de um documento no Google Docs como imagem, você clica com o botão de direita em cima da imagem, aí coloca abrir com Google Docs. Ele vai pegar esse documento que é escaneado, ele vai fazer o reconhecimento de texto para você poder editar no futuro. Então, se for um contrato, por exemplo, que você estiver passando para o cliente, aí você consegue escanear, transformá-lo em um documento, tipo um documento do Word, e aí você consegue editar. Claro. Tem alguns contratos que alguns clientes mandam para os corretores e falam assim, eu queria um contrato parecido com esse, só que está impresso. E agora, imagina o corretor ter que digitar tudo aquilo de novo em 5, 6 vias de folhas, né? Se o corretor escanear aquilo ali e colocar no Google Docs, tá? Ou com esse Can Scanner, escanear com o Can Scanner, tá? E transferir para o Google Docs, como tem essas interfaces de comunicação, né? E abrir no Google Docs, ele vai fazer o reconhecimento de texto e vai ser mínimo as correções que tem que ser feito. Nossa, isso é fantástico, né? Eu queria que você falasse também um pouquinho do Foursquare. Para que ele serve? Se ele é bom? Ele é vantajoso para o corretor? Então, o Foursquare é como se fosse uma rede social e que ele te mostra o que tem os ambientes em volta da sua região, tá? Só que de pontos específicos. Tá? Ele mostra no caso de escolas, no caso de restaurantes, tudo que for relacionado. Existem pontos de referências que são pontuações, ele te mostra pelo Foursquare. É interessante até entrar para dar uma fuçada no caso, que tem bastante coisa legal lá podendo demonstrar. Então, por exemplo, se o corretor quiser demonstrar para o cliente que naquela rua tem várias escolas, ele consegue através do Foursquare? Com certeza. Principalmente restaurantes, a parte de playground também, tem tudo que foi informação lá. Aí, de repente, se o cliente não gosta de lugar barulhento, onde tem muito bar, ele já estava mostrando ali, Vila Madalena, por exemplo. Sim, ele mostra todos os pontos. Então tá joia. E para aquele cliente, para aquele corretor que quer aprender um outro idioma, tem algum aplicativo bacana que ele possa usar? O mais comum é o Duolingo, né? O Duolingo é o que muita gente utiliza, tá bem familiarizado no caso, acho que para o idioma português brasileiro, né? Acho que se adaptaram bem. Então acho que não tem essa adaptação foi feita. Porque tem coisas na língua portuguesa que é um pouco diferente. Então, o Duolingo se adapta para o português brasileiro, tá? Para poder ensinar alguma coisa diferente. Então, se você fizer uma pergunta e o Duolingo consegue entender, para fazer aprender um outro tipo de idioma baseado no que você está perguntando.
Você tem ideia de quantos idiomas o corretor consegue aprender através do Duolingo? Acho que são inúmeros idiomas, hein? Eu faz tempo que eu não vejo, assim, a última vez que eu vi, tinha mais de 30 idiomas, eu acho que é um dos idiomas mais comuns mais comum é inglês, né? Inglês, alemão, no caso, japonês também, que eu vi vários também, e tá perfeito ele, o aprendizado. Dá para abrir no celular também? Não, todos eles, todas as coisas que nós falamos aqui, todos eles têm aplicativo, tá? Então nós estamos falando sobre aplicativos. Também não quer dizer que tenha no site também. Uhum. Todos os aplicativos a gente chama de... existem sites responsivos, que normalmente a gente abre no celular, um site, eles redimensionam o tamanho do formato celular. Se você abrir no computador, formata no formato do computador. Aplicativo também, existe interligação, então tudo isso vamos dizer que a nuvem, tudo está na nuvem. Isso é tudo interligação numa nuvem, tá? O corretor talvez tenha um pouquinho de dificuldade para entender a diferença entre o aplicativo e o site, né? Aquilo que você vê no computador, aquilo que você pode ver no tablet, aquilo que você pode ver no seu celular. Como é que você poderia explicar isso melhor para o corretor? O aplicativo é destinado ao telefone. Então, imagina, o aplicativo foi feito para tentar consumir menos pacote de dados do celular. Mais ou menos foi feito isso. A gente chama de aplicativo nativo. Quando você abre um site no celular, você tem esse consumo de dados, para quem usa pacote de internet. Então, o aplicativo, vamos supor, um aplicativo foi feito para economizar o menos possível de dados. Então, se você, vamos dar um exemplo agora do Google Maps, tá? O Maps naquela época era em tempo real, então você tinha que pegar e só de você acessar ele tinha um consumo enorme de dados. Então, hoje em dia, o aplicativo, como é nativo, no próprio celular você consegue visualizar e aquilo fica gravado já. Então, vamos voltar para o Waze, tá? O Waze faz a mesma tecnologia. Você vai sair, antes de você sair de um determinado lugar, tá? Você traça a rota. Essa rota já fica pré-gravada. Vamos supor que você fez uma viagem longa, lugar que você vai, você não tem internet. E o Waze, o Google Maps também, ele funciona com internet. Então, imagina, você estiver no meio do caminho e perdeu o sinal. Você perde o caminho. Não. Esses aplicativos, o que eles fazem? Eles já pré-gravam informações para deixar armazenado, para economizar o menos possível dados, para não ter que ficar sincronizando coisas pequenas. Houve dados, ele atualiza. Se não houve dados, ele continua do mesmo jeito estático. Quer dizer que além de facilitar na visualização, né, da tela, você também economiza em termos de internet, né? Claro, tem aplicativos que utilizam internet e tem aplicativos que são coisas fixas mesmo já. E quando tem algumas alterações, ele faz umas alterações online, tá? Eletronicamente. Ah, legal. E em termos de rede social, você tem alguma dica para dar para os corretores? O que você acha melhor o corretor utilizar? Facebook para fazer anúncio, Twitter? Hoje em dia, Sônia, Facebook acho que é o primeiro lugar de anúncio. Somente os corretores para poderem fazer uma página, principalmente no Facebook, né, é o melhor caminho mesmo. Só que vai demandar aquela parte, né? Quer uma melhor visualização, o Facebook tem que ter aquela parte paga, né? Só que a vantagem de ser pago é que você pode pagar por região. Eu quero uma região de tanto tamanho, eu quero só a cidade de São Paulo. Você escolhe qual que é a cidade que você quer divulgar. Não, eu quero o Brasil todo. Então você consegue pagar por anúncio. Essa é a melhor forma. Por enquanto, o Facebook está em primeiro lugar mesmo de divulgação. Se bem que hoje em dia alguns corretores estão utilizando o WhatsApp para poder criar uma rede de contatos com os corretores. Então, eu vi alguns corretores que criaram um grupo, que agregaram vários corretores e perguntaram, eu preciso de um imóvel em tal lugar, tem um cliente interessado. Então, é assim, alguns corretores utilizam esse tipo de rede interna, tá? Porque o WhatsApp não é uma rede social, o WhatsApp é mais um comunicador, né? Mas estão utilizando como se fosse uma rede. Para quê? Para poder comunicar com os outros colegas para ver se tem algum tipo de imóvel em determinada região. Foi mais ou menos assim que... Para fazer FIFT, sim, até... exatamente. Legal, né? Eu vou deixar aqui o espaço para o Eduardo se despedir de vocês, Edu. Obrigado a todos, tá? Ótimo estar aqui novamente, que da outra vez eu falei outras coisas também, né? E muito obrigado para todo mundo que assistiu a gente, qualquer tipo dúvidas, orientações. Tá? O meu departamento está disponível, tá? Nós atendemos vários corretores na parte de dúvidas relacionadas ao e-mail, algumas ferramentas e nós estamos aqui para orientá-los, tá ok? Obrigado para todos. Mais uma vez, obrigada para vocês, uma boa semana, bons negócios e até sexta que vem.